Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 23 para vocês do nono ano. E na aula de hoje, pessoal, dando continuidade à nossa aula, algumas aulas atrás, né? A aula número 19, onde nós aprendemos um pouquinho sobre as brincadeiras dos povos indígenas, principalmente das crianças, mas vimos também que os adultos brincam, né? Bem, gente, hoje nós vamos continuar naquela reportagem, nossa análise, nosso estudo daquela reportagem sobre as brincadeiras das crianças indígenas, dos povos indígenas, né? E vamos conhecer mais brincadeiras, mais novidades, vamos ver alguns fatos que, apesar de curiosos e excêntricos para gente que vive em cidade, né, em cidades grandes, mas que fazem parte do cotidiano e do universo dessas crianças indígenas e também dos adultos. Então vamos lá, pessoal, embarquem nessa aula e vamos conhecer agora os Reineko Putsu, né? Nesse jogo de resistência e equilíbrio, um corredor ele deve correr em um só pé, né, que nem um saci. E ele não pode trocar de perna, uma corrida com uma perna só. Tá? Uma linha é traçada, né, na terra para definir o local de largada e um outro, a mais ou menos uns 100 metros de distância, aponta a meta a ser atingida. Tá? Então nós vemos aqui os índios praticando essa corrida, né? Nós vemos no fundo uma oca muito grande, então as aldeias aparentemente são alguns espaços de terra dentro de uma floresta, tá? Em volta de uma floresta. Bem, gente, se o jogador conseguir ultrapassar essa meta, né, essa meta que ele correu com uma perna só, ele é considerado um vencedor. Mas se ele parar antes de chegar à linha final, é um sinal que ele ainda não tem capacidade esperada e precisa treinar com mais afinco, um pouquinho mais duro, né? Apesar da velocidade não ser o mais importante nessa brincadeira, todos tentam fazer esse caminho o mais rápido que eles podem. Mas no fim, lógico, vence quem vai mais longe, quem atinge uma distância maior. Ou seja, né, parece que passou a linha de chegada e eles continuam correndo. Bem, gente, o jogo de que participam homens, adultos e crianças acontece no centro da aldeia. Brincadeiras dos Yudja. Os Yudja falam uma língua do tronco tupi, do segmento da linha tupi, né? E eles vivem em 6 aldeias próximas à beira do rio Xingu, no Mato Grosso, localizado perto da foz do rio, né? E próximo à cidade de Altamira, no Pará. Então, né, eu até fiz uma observação na outra aula e vou fazer uma observação de novo, né? Que por mais que os índios eles tenham a sua própria cultura, eles já têm muitas influências de nós, né? Da nossa sociedade brasileira. Então a gente vê que eles usam roupas, eles já usam muitos artefatos, já tem rádio, muitos têm celulares, eles usam muitas coisas já produzidas, fabricadas na nossa sociedade contemporânea. Tá bom, pessoal? Então nós vemos aqui que muitos têm roupas, camisetas, bermudas e que são roupas ocidentais, roupas comuns na nossa sociedade, né, pessoal? E nós vimos na outra aula, na aula 19, que eles adoram futebol, tá? Não tem em nenhuma dessas aulas, mas existe também um futebol indígena que eles jogam só com a cabeça, né? Mas é isso aí, pessoal. Curiosidades à parte, né? Vamos continuar agora, vamos conhecer outras brincadeiras e vocês vão ver que muitas brincadeiras a gente já conhece. Bem, continuando, né, sobre as crianças desse povo, do povo Yudja, na aldeia Tubatuba, no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, né, essas crianças elas gostam de brincar com arco e flecha, pois, bem, eles aprenderam a fazer arco e flecha com seus pais, irmãos e avós. Nós vimos, né, também nessa primeira aula 19 que os brinquedos eles mesmos fazem e aprendem a fazer com os mais velhos. E olha, gente, se eu fosse uma criança indígena,
Eu acho que a brincadeira que eu mais ia gostar era de arco e flecha, provavelmente, e de nadar no rio também. Aliás, uma curiosidade para vocês, hein? A minha bisavó é indígena mesmo, índia mesmo, né? Mas, bem, que saudades a temos, porque ela já está há muito tempo já foi encontrar Tupã, que é o deus dos índios. Bem, gente, os índios eles também gostam de fazer aviãozinho, imitando a hélice com uma folha de árvores. Olha só que interessante como a nossa cultura já influencia muito a cultura deles, como a cultura deles já influencia muito a nossa também, né? Nós temos muitas palavras indígenas. Se não me engano, até o hábito de tomar banho todo dia é um hábito indígena também. Bem, gente, as meninas, elas gostam de fazer colares e adereços com miçangas. Olha aqui, a gente está vendo uma criança correndo para gerar a hélice do seu aviãozinho. Outras brincadeiras populares são rodar o peão, né, ou o peão com semente de ucum, e fazer figuras com barbante. Bem, pessoal, já tivemos a aula de peão nas nossas aulas de educação física, e muito interessante que essas figuras de barbante que nós encontramos os índios fazendo, essas brincadeiras, né? Essas brincadeiras também são encontradas em diversos povos sem contato direto, né? Então, foram encontradas brincadeiras parecidas com essa que nós chamamos de cama de gato, foram encontradas brincadeiras parecidas na Antiguidade, no Egito Antigo. Muito interessante também esses conhecimentos que não estão nas aulas, gente. Esse é conhecimento que a gente vai aprendendo, estudando bastante sobre educação física. Peões dos Gabili do Oiapoque. Os Gabili do Oiapoque migraram da Guiana Francesa, lá perto da Venezuela, para cima do Pará, do Amazonas, né, no norte da América do Sul. Eles migraram da Guiana Francesa para o Brasil nos anos 50. Eles são originários da região do Rio Mana. Eles passaram a viver na margem direita do rio Oiapoque, né, no norte do Amapá. A maior parte dos Gabili vive na Guiana Francesa e lá são conhecidos como Calinã. E aqui a gente tem um brinquedo, né? Um brinquedo indígena também. Bem, gente, as crianças elas brincam com petecas, papagaios, mas não deixam de aprender com os mais velhos alguns brinquedos, como exemplo o peão de Tucumã. Perna de pau dos Chavante. Em uma aldeia Chavante, no Mato Grosso, quando as crianças têm vontade de andar nas pernas de pau, elas saem em grupos para o mato levando consigo seus facões. Elas precisam encontrar o brinquedo que está pronto, escondido em alguma árvore da mata, só aguardando a vinda de alguém para fazer esse brinquedo, né? Mas outro assunto interessante, né? Os índios já podem manusear ferro, também depois do contato com a civilização ocidental. Não, eles não tinham metais, ou pelo menos não dessa forma que a gente conhece hoje, como facões e instrumentos, né? Uma brincadeira chamada arranca-mandioca. Quando eles resolvem brincar, reúnem-se perto de uma árvore e fazem fila, todos agachados, com a mão nos ombros da criança da frente, e eles caminham dessa forma até a árvore e sentam no chão. A primeira da fila se agarra na árvore e as de trás seguram uma das outras pelos braços e pernas. Uma criança, né, precisa ser alguém forte, ela é encarregada de arrancar as mandiocas, que são as próprias crianças. Ó, aqui a brincadeirinha deles, né? Não pode deixar escapar. E mais brinquedos. Quais desses brinquedos indígenas vocês já conhecem, já ouviram falar? Ó, de novo, a cama de gato, a famosa peteca, né, feita aí, a princípio, aparentemente, com palha de milho, talvez. E esse daí, gente, é o Papa Capim. Papa Capim é um personagem de quadrinhos criado por Maurício de Souza. Papa Capim é um curumim que, como seu amigo chamado Cafuné e a sua namorada Jurema, eles lutam pela preservação da floresta, combatendo desmatadores, combatendo caçadores ilegais. Caçadores ilegais, hein, gente, que podem causar algum desequilíbrio ecológico, porque se você for ver, os índios também são caçadores, só que eles caçam para se alimentar. Foi criado em 1960, né, o personagem,
aparecendo em O Diário Juvenil, um jornal tabloide da época com 8 páginas em preto e branco. Então esse é o nosso personagem do Maurício de Souza, o Papa Capim. Ele é da mesma turma da Mônica. Então, eventualmente, ele interage com a Mônica, Cebolinha, Cascão e toda essa turma. Bem, gente, espero que tenham gostado. Essa foi a segunda parte da nossa aula sobre as brincadeiras de crianças indígenas e tem muito mais, né? Bem, gente, agora nós conhecemos um pouco algumas características e algumas semelhanças, né, dessas brincadeiras que nós praticamos. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado dessa aula. Façam as atividades propostas para a aula de hoje. Mantenham-se ativos e tenham vocês todos uma ótima semana de estudos.